Se eu te disser que o trabalho tem um impacto importante para a sociedade e para o indivíduo perante a sociedade, acredito que não seja novidade para você. Mas se eu te disser que o trabalho também tem um impacto na saúde mental da pessoa, você consegue entender? O trabalho nada mais é do que uma forma de participar da sociedade, uma forma de falar quem você é e para que você veio no mundo. E não dizendo que o trabalho é a nossa única missão aqui, mas de fato ele tem um grande peso quando a gente fala sobre quem sou eu. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu compartilhei no Instagram um vídeo onde eu dizia que as empresas tinham que cuidar da saúde mental do colaborador. É claro que quando a gente fala sobre empresas cuidar da saúde mental do colaborador, isso abre um leque muito grande para a gente falar de vários problemas, mas aqui eu já quero deixar uma coisa muito clara. Quando eu falo sobre a empresa cuidar da saúde mental do colaborador, é óbvio que a gente não pode confundir empresa como um ambiente familiar. São duas coisas distintas. Quando a gente fala trabalho é trabalho, quando a gente fala família é família. Mas isso não significa dizer que a gente possa ter um ambiente tóxico e tá tudo bem. Eu acredito que ingenuidade é a gente achar que a gente passa 8 a 10 horas num trabalho por dia e tá tudo bem aquele trabalho ser tóxico, quanto à cobrança de metas, quanto a chefe que não sabe fazer uma gestão, falta de autonomia, liderança abusiva, assédio, enfim. N são os aspectos quando a gente fala sobre um ambiente tóxico de trabalho. Mas quando eu gravei aquele vídeo há 2 anos atrás dizendo que isso era uma função das empresas, e olha o quanto eu fui visionária. Por que eu falava isso? Gente, não tem como você ter um ambiente de trabalho e você não ter uma gestão mínima. Quando a gente fala sobre saúde mental, quando a gente fala sobre a nossa própria saúde, é claro que isso depende de N fatores, N critérios. Ou seja, eu dormir bem, eu comer bem, eu estar em um ambiente bom, e esse estar em um ambiente bom remete ao trabalho. Quando a gente pensa em passar 8 a 10 horas por dia no ambiente, não adianta a gente se alimentar bem, a gente fazer atividade física, tentarmos sermos pessoas felizes e positivas a maior parte do tempo, quando a gente está num ambiente tóxico. Isso vai acabar vencendo a gente, porque nós somos um contra um ambiente inteiro. Então a empresa tem que fazer parte desse processo a fim de ajudar o colaborador nesse processo. Até porque ajudando o colaborador, a empresa se ajuda. E a empresa se ajuda por um motivo muito simples. A empresa que adoece, ela paga mais do que a empresa que cuida. E mais uma vez, vale reiterar e ser muito repetitiva nesse ponto. Quando eu digo que uma empresa deve cuidar, a empresa ela tem que fazer a gestão dos riscos psicossociais. E aí tá a questão da atualização da nova NR1. Para quem não está entendendo nada, NR são normas regulamentadoras. Elas foram criadas mais ou menos na década de 78, justamente pela quantidade de acidentes de trabalho que estavam acontecendo. A gente começou a ouvir essa questão de saúde mental lá para 2019, devido à questão da síndrome de burnout que começou a aparecer no mercado de trabalho. A NR1 é uma norma que já existia antes, mas ela existia em relação aos riscos químicos, físicos, biológicos. A diferença está agora em relação aos riscos psicossociais. Aqui o meu intuito não é um vídeo onde eu vou dar aula, mas eu quero trazer algumas coisas para deixar a mentalidade de vocês mais claras e vocês entenderem o quanto seria mais simples se as empresas entendessem que quando a gente fala sobre fazer a gestão de um ambiente de trabalho, a empresa só tem a ganhar, assim como o funcionário também tem a ganhar. Assim como a gente quer cuidar da nossa família, dos nossos amigos, das nossas relações, a gente também tem que cuidar da nossa relação de trabalho, do nosso ambiente de trabalho. E isso é uma moeda de dois lados. Como eu disse, a diferença agora está na gestão dos riscos psicossociais. O que a norma traz para a gente? O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem de agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Não é uma norma que aborda apenas sobre o bem-estar e o intuito aqui da NR1 não é encontrar culpados, pelo contrário, o intuito é fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente bom de se trabalhar. Claro que a empresa não é local de caridade, mas a empresa não pode continuar sendo o local onde as pessoas adoecem. As pessoas merecem ter ambientes de trabalho onde elas possam trabalhar. E isso depende dos dois lados, tá? Antes que alguém aqui que esteja me assistindo ache que eu estou defendendo demais o colaborador ou defendendo demais a empresa, eu penso num equilíbrio. As regras têm que ficar claras. E esse é o legal da NR1. A NR1, essa atualização, ela está muito similar a um processo de auditoria. Porque a fiscalização, ela não quer mais saber sobre se você tem aquele documento ou não. Ela quer saber se aquilo que você está fazendo é real.
Outra coisa muito importante é como que a gente prova que é real ou não. De fato, é pela evidência, é através de algumas documentações falando de um sentido mais operacional de como que a norma funciona. A fiscalização, ela quer saber o quanto você tem de coerência no seu negócio, o quanto você tem conhecimento real dos riscos existentes e do quanto você está gerenciando eles. E aí entra um aspecto muito similar à auditoria. A fiscalização, a fiscalização e essa atualização da NR1 veio com um gostinho de auditoria por conta do programa de monitoramento contínuo dessas ações. Então, além de você implementar essas ações, eles querem saber como que estão os resultados dessas ações. Agora entra naquela parte do vídeo onde eu mencionei a questão da gente ter um equilíbrio entre a empresa e os colaboradores. O porquê? A gente tem que pensar que quando a gente pensa em direitos e deveres, ambos os lados têm que ter direitos e deveres numa situação. Porque quando a gente não tem essa dualidade, significa que a relação ela está com um peso não equilibrado, seja para a empresa de mais, ou seja para o funcionário de menos, ou vice-versa. Quando a gente consegue ter essa dualidade no direitos e deveres, a gente só consegue ter essa dualidade quando a gente deixa muito claro as regras do jogo. A gente consegue deixar muito claro as regras do jogo com código de condutas, treinamentos, mas agora, usando com base na NR1, o que eu penso sobre isso? A NR1 pede com que a gente faça o levantamento de quais os riscos existentes naquele negócio. E com base nesses riscos existentes que a gente vai trabalhar o programa de monitoramento contínuo. Só que o que tá o pulo do gato é, a gente tem que conseguir fazer com que o CNPJ converse com o CPF e pare de ter essa briga. Só que a gente só consegue fazer essa briga parar quando a gente tem um alinhamento de expectativas, quando a gente consegue entender o que a liderança quer, como a liderança quer de fato cuidar dos seus colaboradores e como os colaboradores querem ser cuidados. Que você, empresário, pode estar pensando, mas o colaborador às vezes dá uma folga, e é por isso que a gente tem essa atualização da NR1. Eu vejo essa atualização como uma grande virada de chave para as empresas que querem ter uma gestão melhor. Porque, como eu mencionei, a NR1 ela não está aqui para prejudicar a empresa, ela não está aqui para encontrar um culpado, ela está para melhorar a gestão do ambiente. Porque quando a gente fala sobre gestão de riscos psicossociais, a gente fala sobre organização no trabalho. A organização no trabalho, na gestão do trabalho, que afeta a saúde mental do trabalhador. Tá bom, Isabelle, mas agora de tudo isso que você falou, o que de fato eu preciso saber? Primeiro, todas as empresas são obrigadas a fazer a gestão dos riscos psicossociais através de 2 documentos. Por mais que a NR1 traga a questão de algumas empresas não serem obrigadas ao PGR, a não obrigatoriedade ao PGR não tem nada a ver com a relação à questão da gestão dos riscos psicossociais. Não se confundam. Mas as empresas precisam ter 2 documentos. O primeiro deles é o diagnóstico de riscos psicossociais e o segundo deles é o programa de monitoramento contínuo dessas ações. Então, é onde você vai contar como que vai funcionar o programa desses riscos existentes, desses riscos encontrados. A diferença é que algumas empresas que são obrigadas a ter o PGR, esses 2 documentos vão para o PGR. Empresas que não são obrigadas a ter o PGR, esses 2 documentos têm que continuar existindo. Caso ainda tenha ficado dúvidas sobre esse tema, eu vou deixar um diagnóstico cortesia aqui embaixo, caso você queira preencher e falar comigo. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais temas como esse, curte esse vídeo, se inscreve no canal porque a gente tem vídeos todas as terças-feiras aqui. Até a próxima!